A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Antes de iniciarmos a nossa lição de hoje, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos e irmãos da igreja. Sou o professor Antônio Belchior Silva, evangelista na Igreja Evangélica Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil. Fala galera linda, sou professor de português na EMEF, professora Maria Helena Faria Lima. Volte a estudar, estamos com matrículas abertas para o EJA modular. Estude as segundas séries em apenas um ano. Terceiras e quartas séries, segunda etapa. Quintas e sextas séries, terceira etapa. Sétimas e oitavas séries, quarta etapa. Horários reduzidos, período noturno, sala de leitura, informática, uma equipe excelente e experiente em educação de jovens e adultos, curso 100% gratuito. Cadastre já no link bit.ly/EJA Faria Lima. Dúvidas? Entre em contato nos telefones 2212-6942, 2201-5241. Contamos com a sua matrícula. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Hoje nós veremos uma importante lição que tem como título A Falta que Faz um Líder. Texto principal. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Juízes capítulo 21, versículo 25. Resumo da lição. Deus levanta pessoas em diferentes tempos para conduzir o seu povo e a ausência de um líder pode trazer sérios prejuízos. Objetivos específicos de cada tópico da lição. Mostrar como se deu o período dos juízes, conscientizar a respeito da falta de um líder, apresentar a solução necessária para que não faltem líderes vocacionados e treinados. Nosso texto bíblico, Juízes, capítulo 2, versículos de 7 a 14. Então vamos para o nosso texto. E serviu ao povo o Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos, que prolongaram os seus dias depois de Josué e viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Jerusalém, a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, da idade de 110 anos, e o sepultaram-no no tempo da sua herdade, em Trímade-Eres, no monte de Efraim, para o norte do monte Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e a outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Balaíns. E deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito. E foram-se após os outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles e provocaram o Senhor a ira, porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos roubadores, e os roubaram e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais estar em pé diante dos seus inimigos. Uma pequena introdução da nossa lição é que no livro de Juízes oferece um registro importante de um longo período da história de Israel. Ele mostra uma época de altos e baixos,
do povo de Deus, um tempo marcado pelo declínio espiritual, moral e social. Um olhar mais atento sobre esse livro nos permite dizer que um dos principais fatores para tal decadência foi a ausência de uma liderança constante à frente de Israel. Na lição desse domingo estudaremos as consequências da falta de uma liderança permanente estabelecida por Deus. Primeiro tópico: o período dos juízes. E o subtópico 1, o livro de Juízes. É um livro histórico do Antigo Testamento, cuja autoria é desconhecida. Ele relata a história dos chamados juízes que governaram o povo de Israel no período em que compreende a morte de Josué até a ascensão de Saul como rei. 2. A liderança dos juízes. Os juízes mencionados nesse livro são Otiniel, Eude, Sangar, Débora, Gideão, Tolá, Jair, Jefté, Ibsã, Elon, Abdon e Sansão. Eli e Samuel pertencem a este grupo seleto, mas os seus feitos não são registrados no livro de Juízes. 3. O contexto social dos juízes. Os juízes atuaram em um período que pode ser bem compreendido e bem definido pelas seguintes expressões: não havia rei em Israel, e cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos. Essas declarações revelam um povo sem a presença de um líder permanente e que, em função disso, acreditava que era livre para fazerem o que bem desejasse. 2. A falta de um líder. 1. O problema. Sabemos que liderar é o mesmo que conduzir pessoas, orientando-as nas mais diferentes situações da vida. Tal conceito nos mostra que a liderança é essencial para o sucesso de um empreendimento e o bem-estar de uma sociedade. Todo grupo social, sem uma liderança, está fadado ao desastre, assim como Israel no tempo dos juízes. 2. As consequências gerais. Quais são as consequências para um povo de Deus que a falta de uma liderança estabelecida por ele pode causar? Segundo a experiência de Israel, no período dos juízes, podemos apontar os seguintes feitos: as pessoas ficam sem ter uma direção e se tornam como um barco à deriva. O povo passa a ter a ideia errônea de que é livre para fazer o que bem entender, prejudicando o próximo, assim a si próprio e a nação como um todo. As pessoas ficam mais vulneráveis aos ataques dos inimigos e a toda sorte de males. 3. As principais consequências. As principais da falta de uma liderança permanente são inúmeras, porém as principais, de acordo com o livro de Juízes, são a confusão social, o caos moral e a apostasia. 3. A solução. 1. Inevitável necessidade de transição. A obra de Deus não é feita por uma pessoa apenas. Deus decidiu conduzir o seu povo por meio de homens. Contudo, sabemos que os homens têm as suas limitações e toda liderança é passageira, pois o tempo passa para todos indistintamente. 2. O investimento nos mais jovens. Deus nunca teve problemas em usar pessoas, independente de suas idades cronológicas. O Senhor falou com Samuel enquanto ele era bem jovem, pois o sacerdócio havia se corrompido. Davi era um menino quando foi separado e ungido para substituir Saul. Jeremias se considerou uma criança diante da incumbência de ser profeta, e Timóteo enfrentou dificuldades por ter exercido o ministério pastoral, sendo ainda então jovem. É preciso preparar as crianças, os adolescentes e os jovens, que futuramente venham servir ao Senhor, exercendo uma liderança que glorifique o seu nome. 3.
deixando um legado positivo. O que é um legado? Segundo o dicionário Rawls, significa o que é transmitido às gerações que seguem. Partindo desse legado, podemos afirmar que o legado de alguém é algo que o tempo não é capaz de desfazer. Também podemos concluir que o legado não tem relação só com bens materiais, mas com os princípios, valores e exemplo da vida. Conclusão. Aprendemos nessa lição a respeito da importância e o valor de um líder segundo o coração de Deus e também as consequências da falta de uma liderança. É necessário preparar os adolescentes e os jovens para que futuramente venham a servir ao Senhor, exercendo uma liderança que glorifique o seu nome. Hora da revisão. Quem é o autor do livro de Juízes? Qual a realidade de Israel no tempo dos juízes? Segunda lição. O que se propõe o livro de Juízes? Cite 3 juízes de Israel. E o que significa um legado? Que lição maravilhosa foi essa, meus queridos? Fique com Deus e conte sempre com as minhas orações.